Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que privilégio que nós temos de uma vez mais estarmos reunidos para aprendermos a palavra de Deus. É uma oportunidade especial, singela, em que nós podemos ser direcionados através das Sagradas Escrituras. E hoje nós estudaremos mais uma lição importante desse trimestre que está falando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós vamos falar hoje a lição de número 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Quero orar com você. Feche os teus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos pelo privilégio da salvação. Adoramos ao Senhor pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá para estarmos em tua presença, aprendermos a tua palavra, ouvirmos os teus ensinamentos. Tantas pessoas, ó Pai, acompanhando este canal neste momento, Senhor, ouvindo, ó Pai, dos teus lares, do trabalho, ou até mesmo, Senhor Deus, numa condução. Senhor Deus, que o Senhor possa alcançá-los através da tua bênção. Senhor Deus, ó Pai, continuamente esteja o cuidado do Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus por este canal especial da Assembleia de Deus Rio Claro, Ministério do Belém, onde, através do nosso presidente, pastor Cisac Valadares, proporciona que nós possamos ter esse conteúdo online, não é? Além da aula presencial, também este conteúdo online que tem ganhado cada dia mais força e alcançado muitos e muitos lares, famílias têm sido abençoadas através desse canal. E hoje, a lição de número 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo da lição diz: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Essa é uma palavra de Boaz sobre Ruth. Nós vamos estudar e vamos ver no decorrer da lição. A verdade prática diz: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável, pois o seu caráter e sua disposição de servir a Deus e sua família. Por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, ela se encontra no livro de Ruth, capítulo 3, versículos 8 a 10, e também versículos 4 e 11. Leiamos. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, pois tu és remidor. Versículo de número 10. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. Vamos entender essa colocação aqui do capítulo 3, versículo de número 10. Ainda no capítulo 4, e todo o povo que estava na porta, e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Capítulo 4, versículo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aí 3 objetivos na lição de hoje. O primeiro deles são objetivos bem diretos. É explicar o compromisso de Boaz com Ruth, primeiro objetivo. O segundo objetivo da lição de hoje é esclarecer o casamento de Boaz e Ruth. E o terceiro, relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Meus irmãos, nós temos aqui
e vamos ver isso, né? O que o casamento de uma moabita, né, com um remidor da família de Noemi, tem a ver com o plano da salvação. Nós vamos ter ideia, vamos concluir a lição exatamente entendendo essa colocação, né? O que tem a ver o casamento de uma moabita com o remidor da família de Noemi, né, com o plano da salvação. E aí entendemos das coisas simples, aparentemente sem importância, brota uma bênção que abrange toda a humanidade. Ou seja, Deus usa a crise de uma família para fazer a manutenção de um plano definido desde a fundação dos tempos. O plano da remissão, o plano da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vamos entender lá, concluir essa lição, entendendo que o casamento entre Boaz e Ruth ensina que Deus ele exatamente faz isso. Usa as coisas simples para fazer cumprir um plano muito maior. E aí nós também temos a lição de que é necessário nós, como servos de Deus, aprendermos a esperar o tempo e aguardar o processo que é devido para alcançarmos a promessa da parte do Senhor nosso Deus. E a nível de introdução, nós precisamos entender sobre a questão da remissão da família de Elimeleque. O personagem que abre o livro de Ruth, ele morre, né, logo no início, mas esse seu fim na terra de Moabe enseja, ou seja, né, ele leva a um grande recomeço para a sua família, que veio a ser contemplada pela remissão por parte de Boaz, já lá em Belém. Agora nós precisamos entender esses dois termos, né? Não confundir remissão com C cedilha com remissão, né? Quando a gente lê remissão com dois S's, né? Porque teologicamente o segundo termo ele se refere exclusivamente, né, a perdão. Agora o primeiro, que é remissão, ele está, esse com C cedilha, ele está estritamente ligado à lei do levirato, né, quando o irmão do falecido deveria casar com a viúva, né, para que os bens permanecessem, ou um parente mais próximo, enfim, e nós vamos entender isso no decorrer da lição. Então nós vamos ter aí um final feliz no livro de Ruth. Se ele começa com uma tragédia, não é? A morte de Elimeleque, os dois filhos, Malom, Quilion, né? Este que começa com essa história muito triste, né? Há esse luto triplo que acontece, que ocorre, né, lá em Moabe, mas termina o livro com duas celebrações. Um casamento improvável, um fato improvável, o casamento de um judeu rico com uma moabita pobre, que é Boaz e Ruth, e os quais deram à luz a Obed, não é? Uma segunda celebração especial. Obed, quem era Obed? Avô do rei Davi, ancestral do Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Então olha só, né, o plano de Deus, né? Como é tremendo o agir de Deus na história. E aí nós vamos para o primeiro tópico da lição. A palavra-chave da lição de hoje, claro, é remissão. Vocês estão vendo aí remissão com C cedilha. É diferente de remissão com dois S, tá? Que remete para perdão. Aí nós temos então, tópico de número 1, o compromisso de Ruth com Boaz. E aí no subtópico, no lugar da bênção. No lugar da bênção. Deus nos abençoa onde nós estamos. Deus nos abençoa onde nós estamos. Desde que nós estejamos, olha que importante. Deus nos abençoa onde nós estamos, desde que nós estejamos no centro da sua vontade. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Talvez, quando nós olhamos para a Bíblia, o primeiro grande exemplo disso seja o de José. Quando nós olhamos para José, ele esteve em 4 casas, e em todas elas o Senhor estava com ele. Na casa do seu pai, Jacó, já sendo um adolescente, no Egito, trabalhando como escravo na casa de Potifar, na casa do cárcere,
né? E finalmente na casa do rei, como Zafenate Paneia. E em todas elas, José decidiu obedecer, decidiu estar no centro da vontade de Deus. E aí nós temos o exemplo de Ruth, Ruth que deixou a terra de Moabe, acompanhou Noemi, né? Na sua mudança para Belém, e como moabita, ela prospera em uma terra estrangeira, seguindo as orientações da sua sogra Noemi. E aí o seu trabalho de respigar no campo, né, de colher espigas no campo, foi grandemente abençoado por Deus. Ruth escolheu o quê? Escolheu permanecer no centro da vontade de Deus, em vez, né, e o texto remete para isso, em vez de seduzir jovens a fim de procurar casamento sem qualquer critério, sem qualquer direção, mas ela decidiu estar no centro da vontade de Deus. Tanto que Boaz, eu comecei a lição falando sobre isso, não é? Boaz a louvou por isso, considerando ela uma mulher, uma jovem virtuosa, né? E isso vai em contraste com o erro de algumas mulheres cristãs. Infelizmente acontece, né, de terem deixado se enganar por uma ideologia maléfica, né, uma ideologia cujo bordão é: você pode ser o que você quiser, né? É claro, elas se rebelam com o que chamamos de patriarcado, ignorando aquilo que o Senhor, né, entregou a Moisés, né? E isso, já pensou o que teria sido de Ruth se ela pensasse como certas mulheres? Pelo contrário, ela prefere antes andar segundo a lei, e por isso ela foi leal à sua sogra. Ruth permaneceu no lugar certo, até que Deus lhe deu uma linda família. Deus a abençoou tremendamente. Deus abençoou ela. E o que muitos detestam é, de fato, o padrão estabelecido por Deus para mulheres virtuosas, não é? Mulheres virtuosas que estão no centro da vontade de Deus. E aí nós temos aí o segundo tópico, a iniciativa de Noemi, porque ao saber ela que Ruth estava trabalhando para ninguém menos que o remidor da sua família, não é? Noemi, ela orienta a sua nora, orienta a Ruth quanto à maneira correta que Ruth deveria abrir o seu coração a Boaz, né? O primeiro encontro de Ruth com Boaz já dava indícios de que entre ambos, né, entre os dois, já havia algo maior do que uma simples relação entre patrão e empregada. Mas Noemi, ela não queria que Ruth se apressasse e cometesse algum erro, algum equívoco. Por isso, ela sabiamente ela vai orientar Ruth, ela dá orientações a Ruth sobre como ela poderia se conduzir, né? E a qual, embora nos pareça estranho, estava de acordo com o costume daqueles dias. O texto bíblico de Ruth, capítulo 3, versículos 3 e 4, diz assim, eu quero ler com você: lave-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira, porém, não te des a conhecer ao homem. Conhecer, de fato, era relação, né, carnal, de fato, né, esse conhecer aqui. Então não se dê a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber, e há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que ele se deitar. Então entrarás, olha a orientação de Noemi, a gente lendo aqui, parece até um pouco estranho, mas era exatamente o costume da época. Então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás e te farás saber o que deves fazer. E Ruth lhe respondeu: tudo o quanto me disser, eu farei. Né? Então ela se propôs a seguir ponto a ponto a orientação de Noemi. Então o que ela faz? Né? O tópico de número 3, ela respeita o processo. Né? Ela respeita o processo. Ruth obedece o conselho de Noemi na íntegra. Ela se dirige, então, ela vai ao local onde o parente remidor, quem é o parente remidor aqui neste caso? Boaz, né? Como nós dissemos no primeiro encontro, já se mostraram, parece com sentimentos, né, diferentes. Então ela se dirige, vai ao local onde o parente remidor está,
né, onde ele se deitava após o seu trabalho, após a remissão, e a fim de fazer exatamente isso, né, revelar o seu desejo de obter a remissão da sua família. Então, devidamente preparada, seguindo à risca o conselho de Noemi, ela deitou-se junto aos pés de Boaz. Ela chega, descobre os pés exatamente como a orientação, deita-se aos pés de Boaz, e a gente vê o que aqui? Ruth, ela valorizou a sua feminilidade, realçou a sua beleza, sem desprezar a pureza e sem desprezar a modéstia. Quando Boaz acorda, ele não a reconheceu no escuro, não é? Mas ele pergunta, quem é? E é nesse momento que ela diz algo mais além do seu nome. Ela diz, eu sou Ruth, sou a tua serva. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és remidor. Aí ela revela exatamente o propósito, não é? Dessa ação. Aí Boaz, ele obedece à lei. Então, ele é o remidor, mas ele entende, né, nós vamos ver isso, né, que há alguém, né, porque embora ele tivesse se afeiçoado a Ruth, o primeiro encontro demonstra isso, em vez, ele não podia agir fora da lei, né, da época. Ele louva, ele tem uma atitude de reconhecimento da postura de Ruth, ele a louva pela sua atitude de manifestar o seu desejo, em vez de procurar outro jovem, o texto deixa claro isso, e lhe dá uma palavra de incentivo, chamando exatamente ela, como a gente falou anteriormente, de mulher virtuosa. Aí em seguida, ele já informa a Ruth, dizendo que havia outro remidor mais chegado, outro remidor mais próximo, um parente mais próximo de Elimeleque, não é? O sogro de Ruth, o falecido. Então Ruth, ela deveria aguardar até o dia seguinte, ele orienta ela, aguardar até o dia seguinte, sabe aquele negócio de esperar a promessa, esperar o momento, não é? Ter essa paciência, esperar o dia seguinte para que essa questão burocrática fosse resolvida, já que o remidor principal precisava ser informado desse caso, né? Então, eles não se apressam. É essa observação que eu gostaria de que você se atentasse, porque Boaz e Ruth não se apressam. Boaz, ele foi claro, ele disse, fica-te aqui esta noite, olha só, preste atenção nisso, fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está. Se ele fizer o que tem que ser feito, segundo a lei, te redimir, bem está, né? Que ele te redima. Porém, se ele não quiser te redimir, olha o que Boaz diz, vive o Senhor que eu te redimirei. Aí ele diz, deita-te aqui até amanhã, fica-te aí até amanhã. Você vai ver isso em Ruth capítulo 3, versículo 13. Mas observe aí que o versículo 14, logo em seguida, se você ler o versículo 14 diz assim, ficou-se, né, ele dá a orientação para ficar, aí diz assim que Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até pela manhã e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro. Lembra que eu falei conhecer aqui exatamente de conjunção carnal, né? Conjunção carnal, ou seja, eles não se aproveitaram da oportunidade para dar lugar à carne, dando lugar à carne fazer o que só deveriam fazer após o casamento. E aí o que diz Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 21, o texto diz assim, a herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim, a herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Então aguardemos, não é? O momento certo, né, das promessas, o momento certo de alcançarmos favor da parte do Senhor. E aí, para garantir, Boaz, além de tudo isso, aí ele quer dar uma garantia. Ele dá uma garantia a Ruth. Ele diz o seguinte para Ruth, o versículo 15, dá-me a capa que tens sobre ti, segura. E ela segurou. E ele mediu 6 medidas de cevada e lhe as pôs em cima, então foi para a cidade. E aí a gente volta lá no exemplo de José, nós citamos no início dessa aula, quando a mulher de Potifar
toma-lhe a capa, e quando ela toma-lhe a capa, a fim de acusar José injustamente, né, de deitar-se com ela, após ela já ter falhado na sua tentativa de seduzir José. Então Boaz, por sua vez, ele não seduz Ruth, pelo contrário, né, ele ainda dá-lhe a sua capa como garantia, pondo sobre ela 6 medidas de cevada. Isso aqui mostra um caráter, uma honra por parte de Boaz. E aí a gente vai para o segundo tópico. A sinopse desse tópico diz: o compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo e aguardar o devido processo para alcançar uma bênção. E a gente fecha, claro, com esse provérbio que nós acabamos de ler: a herança que no princípio adquire das pressas, no fim ela não será amaldiçoada. Não é? Então esperemos o tempo de Deus. E aí nós vamos para o segundo tópico, o casamento entre Boaz e Ruth. Dentro desse segundo tópico, nós vamos ver aqui 3 subtópicos: concluindo o negócio, resgate e lei do levirato, o registro público diante das testemunhas. Então nós vamos para o primeiro, concluindo o negócio. Então agora Ruth, com a garantia de Boaz, de que ele a remira, né? Caso o parente, ele viria a ser o seu remidor, caso o parente mais próximo não cumprisse o seu papel como remidor, Ruth, então, ela volta para casa, ela conta, não é, em detalhes tudo para Noemi, e esses detalhes seguem à risca todo o conselho detalhado que Noemi deu para Ruth, e ela responde, né? Noemi responde, versículo 16 e 18, o texto diz assim: espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Ou seja, Boaz, ele já tinha conquistado a confiança de ambas, tanto da sogra, tanto da futura da sogra de Ruth, Noemi, como de Ruth. Havia conquistado a confiança de ambas, ao ponto de Noemi ter essa certeza, né, no seu coração, essa convicção externada, inclusive, de que ele cumpriria a palavra que ele havia dito, né? Então, além da sua integridade e generosidade, a essa altura, Boaz, ele estava ligado a Ruth, né? E era o maior interessado em concretizar o negócio. Havia nele também esse interesse, e assim, de fato, unisse a Ruth em casamento. Outro sim, ele queria fazer tudo de modo correto, né? Tanto que ele disse, né? Ele iria cumprir a lei, ele aponta, fala do parente mais próximo, aponta essa necessidade de levar ao conhecimento, né? E ele exercendo, então, assim, o papel que Deus estabeleceu para o homem no casamento, quanto ao casamento, né? Com responsabilidade. E aí vem o resgate e a lei do levirato. Boaz, ele fez tudo dentro da lei, né? Como ele aponta, ele fez tudo conforme a lei. Ele convida o remidor principal, parente mais próximo de Elimeleque, ele convida esse remidor, né? E tinha que fazer isso com testemunhas, né? E o local era escolhido de forma estratégica, né? Um local público, e então ele convida esse remidor a sentar-se junto à porta da cidade, e havia muitos mercadores que estavam à porta da cidade, né? Era usado até como câmara municipal ali, essa entrada da cidade. Então ele convida ele, né? E aí com 10 anciãos como testemunhas, ele explica a situação, né? E de acordo com a lei do levirato, o remidor, ele devia cumprir o seu papel de modo integral. Então, obrigava-se a casar com a viúva, ou, nesse caso, com uma delas. Ele poderia se casar com Noemi, ou poderia se casar com Ruth, e a lei do levirato colocava-se que isso serviria para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então, a princípio, o parente mais chegado de Elimeleque, ele concorda em cumprir o papel, comprando as terras de Noemi. Mas quando ele soube da situação de Ruth, uma moabita, aí ele volta atrás. O
texto diz: para mim não poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão. Ele diz isso para Boaz. Então ele abre mão do direito dele. Ele diz: toma, Boaz, para ti o meu direito de remissão, porque eu não poderei redimir. Então essa desistência abre então caminho para Boaz, e Boaz vai cumprir o papel de remidor e se casar com Ruth. Né? Esse registro público, então tudo tinha de ficar muito claro, e é o tópico de número 3, o comentarista fez questão de colocar esse registro público, porque tudo tinha que ficar muito claro publicamente, para que nenhuma das partes voltasse atrás futuramente, desistisse, não é, desse acordo. Então o negócio já estava fechado. Né? Junto à porta da cidade, diante de muitas testemunhas, Boaz ele compra a propriedade de Elimeleque, que incluía esse direito de se casar com Ruth, bem como as obrigações de cuidar dela e de Noemi. Então elas ficariam então protegidas, resguardadas, futuro garantido. Não é? O outro parente, ele tirou a sua sandália. Então também é costume, se você lá em Deuteronômio aponta, né, sobre essa questão da lei do levirato. Né? Eu não vou ler todo o texto, mas Deuteronômio, depois você lê capítulo 25, versículos 5 até o versículo de número 10, fala ali tudo o que é feito, né, no tocante à lei do levirato. Então o outro parente, ele tira a sandália, esse parente que era mais próximo de Elimeleque, mais próximo, ele tira a sandália, deu a Boaz, né, porque era o costume de Israel naquela época, que simboliza exatamente isso, que ele abria mão do seu direito de andar na terra e possuí-la. Aí, de posse do sapato, Boaz disse aos anciãos e a todos os presentes o seguinte, né? Isso está no capítulo 4, versículo 7 a 10. Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion e Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto, pois, hoje sois testemunhas. Então, o texto sagrado diz que todo o povo que estava na porta, os anciãos, né, eles disseram: nós somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der dessa moça. Aleluia. Então, com a parte civil já pronta, com a parte civil concretizada, com a parte civil finalizada, os nubentes receberam a bênção de Deus, festejaram com os convidados e seguiram então para o seu casamento, para o seu aposento nupcial. Tudo ao seu tempo, tudo à sua hora, tudo no devido tempo. Não é? E aí a gente fecha a síntese, a sinopse do texto, diz: o casamento de Boaz com Ruth ressalta que a liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra à mulher, que é o sexo, né, que é o vaso mais frágil. Né? Então a gente vê aí essa postura de Boaz dentro do texto que nós lemos. Vamos para o tópico de número 3. Esse tópico é o tópico mais rápido da lição de hoje, porque ele só tem aí 2 subtópicos. Nós já estamos chegando ao final da lição. E se este canal, esse conteúdo tem sido bênção para a sua vida, né, faça um comentário aqui no vídeo, deixe um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e eu tenho certeza que você pode ser também abençoador de outras vidas, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Não é? E todos os domingos pela manhã, a lição da Escola Bíblica Dominical, já há alguns anos, tem sido transmitida neste canal, além dos cultos, não é? Domingo, terça-feira, e com certeza você será abençoado. Terceiro e último tópico: a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O primeiro subtópico fala do nascimento de Obed. Eu comecei a lição dizendo que houve uma tragédia. O livro ele começa com uma tragédia,
mas acaba com duas celebrações. A primeira delas, o casamento de Ruth e Boaz, o segundo, o nascimento de Obed, né, o primeiro filho do casal, que veio trazer uma grande alegria entre as mulheres de Belém, especialmente as vizinhas de Noemi, que disseram o seguinte, versículos 14 e 15: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Que bênção, não é, irmãos? A gente vê aqui o quê? Uma fidelidade recompensada, né? Quantas palavras bonitas, quantas palavras verdadeiras estão presentes, né, na declaração dessas mulheres de Belém. Olha, por meio dela, louva-te o Senhor pelos seus feitos, né? Bem como se reconhece aqui a fidelidade de Noemi. Há aqui um reconhecimento à fidelidade de Noemi, o grande amor de Ruth para com ela, né? Esse compromisso entre ambas, né? Noemi, ela perde o marido, Noemi, ela perde os 2 filhos, né? Mas nós temos aqui a ação de Deus. Deus lhe deu uma nora que valia por 7 filhos, e agora esta lhe dá um lindo netinho. E aí nós vemos a importância de Obed dentro da história, né? Os netos, eles trazem muito orgulho, muita alegria para os avós, isso é fato, né? Provérbios capítulo 17, versículo 6, fala sobre isso. Mas Obed ele vai além ainda. Ele seria o homem que viria a dar a sequência, a linhagem do leão da tribo de Judá. Obed seria aquele que viria a dar sequência à linhagem daquele que é a raiz de Davi, já que ele seria o pai de Jessé, pai de Davi, então Obed seria avô de Davi. Por isso Noemi o toma em seus braços. Quando ela toma em seus braços, ela toma o neto, e ela toma ele nos braços com muito entusiasmo, com muita alegria, com muito júbilo, enquanto as suas vizinhas o chamavam de Obed, porque o nome Obed significa adorador. Então ela toma já uma atitude. Enquanto elas chamam o filho, o nome do neto, ela levanta jubilosa, alegre, porque o nome Obed significa adorador. E aí nós fechamos no subtópico de número 2, Boaz, um tipo de Cristo, e é exatamente isso. No livro de Ruth nós aprendemos exatamente isso, que Deus está no controle da história. Deus está no controle de todas as coisas. Olha o tema da lição desse trimestre: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Deus está no controle de todas as coisas. Os aparentes acasos mencionados evidenciam o quê? Que o Senhor atua nos bastidores. O Senhor age nos bastidores. O Senhor, quando nós lemos a história de Ruth e Boaz, o Senhor, Ele promove encontros improváveis, como esse de Ruth e Boaz. O Senhor promove isso. A morte, para muitos, é o fim. Mas a morte de Elimeleque, a morte de Malom, a morte de Quilion, a morte desses 3 personagens que nós encontramos no início do texto, em terra estrangeira, lá em Moabe, proporcionaram um recomeço para Noemi, um recomeço para Ruth. 2 viúvas que escolheram no seu coração servir ao Deus de Israel e permanecer. Lembra quando falei no início da mensagem, não importa o lugar em que você esteja, Deus vai te abençoar no lugar que você está, desde que você esteja no centro da vontade de Deus. E foi isso que elas escolheram, permanecer no centro da vontade de Deus. E esse corolário de tudo isso é que, além do casal Boaz e Ruth ter gerado um ascendente do Senhor Jesus, ambos tornaram-se tipos respectivos de Cristo, o nosso Redentor e a sua noiva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, nós fechamos o texto bíblico, fechamos essa lição, gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e seguindo firmes
na presença do Senhor, porque nós temos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E o texto diz, a sinopse: o casamento de Boaz e Ruth tornou-se um tipo do relacionamento espiritual de Cristo com a igreja. E aí fechamos a conclusão dizendo que a trajetória de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi resgatada e integrou a linhagem de Jesus junto a Tamar, Raabe. Ruth testemunha a graça de Deus a judeus e a gentios. Louvado seja o nome do Senhor. E nós finalizamos a lição de hoje, lição de número 5 desse trimestre, que tem sido bênção para as nossas vidas. E já abrindo um convite, encerramos a lição e abrimos um convite para logo mais, às 18h30, você estar conosco para uma noite de celebração, louvor, adoração no culto da família, aqui na sede e também em todas as nossas congregações. Eu quero orar por você e pela sua família. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos. Te adoramos por teu amor, por teu cuidado. Te adoramos por tua graça abundante sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa, sobre nossas vidas, Pai, continuar, ó Senhor Deus, sendo o provedor, o ajudador, pois o Senhor, ó Pai, é aquele que governa tudo, todos. Ó Pai, está no controle de toda a situação. Que o Senhor, Pai amado, dê-nos um dia de bênção, debaixo da tua graça, e possamos, ó Senhor Deus, nos reunir logo mais para celebrar, adorar e engrandecer o teu santo nome. Seja o teu nome glorificado, Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe, no nome do Senhor.